Quando a gente fala de emulador, não é de hoje que essa treta entre emuladores e empresas de game viram disputas judiciais. Porque dentro disso existe uma linha tênue entre emuladores serem uma atividade legal para algo que contribui com a pirataria. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a importância dos emuladores, principalmente aqui no Brasil. Nós vai ver até onde isso se torna um problema e discutir se os processos que as empresas de games impõem sobre esses programas são algo legítimo ou é puro choro. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Criativo e hoje eu vou te mostrar o porquê que você pode, ou melhor, você deve usar emulador. Tá, mas primeiramente o que é um emulador? Qual que é a função dele? Um emulador ele serve para emular, ele simula um console ou hardware, por exemplo o PCSX. Caso você não tenha o PlayStation 1, mas tenha um computador, você pode comprar o jogo original e baixar esse programa através da internet. Colocar o CD no teu computador e esse programa vai simular um PlayStation 1 para você poder jogar. E isso não vale só para console. Todo hardware que tem um software exclusivo existe algum programa que simule o sistema. Resumindo, a função do emulador é simular a máquina, é simular um aparelho sem precisar do aparelho físico. A primeira vez que eu tive contato com o emulador foi através do Project 64, lá em 2010. Como na época não tinha mais o Nintendo 64, eu vendi, e para poder voltar a jogar eu resolvi fazer essa façanha. E amigo, existem muitos emuladores espalhados pela internet e eu vou citar alguns aqui que eu uso. Como por exemplo o Dolphin, emulador de GameCube e Nintendo Wii, que junto aos games dessa plataforma me permite jogar e fazer essas capturas maravilhosas aqui para vocês. Temos também o PCSX e como eu falei agora há pouco, ele emula o PlayStation 1. É um emulador open source, inclusive consoles mini como o mini PlayStation 1 utiliza esse programa dentro do console para ter uma biblioteca mais ampla para melhor interface e melhor performance para a atualidade. Atualmente eu ando usando o DuckStation. Temos também o Mami, que é um emulador que emula os arcades da época. Para quem jogava no fliperama vai amar esse emulador. E temos também o nosso poderosíssimo PCSX2, onde a gente emula o nosso fabuloso PlayStation 2, que por conta aqui do canal eu posso trazer essas capturas de games com altíssima qualidade para vocês, mesmo sendo de PlayStation 2. Beleza? Já te mostrei na prática o que é um emulador e para que serve. Eu mostrei alguns exemplos aqui. Mas a questão também é, até onde isso pode se tornar algo errado? Na verdade, amigo, não tem nada errado. Os emuladores não são ilegais. Nem o desenvolvimento desses programas e muito menos o uso deles. Só que existem alguns mini requisitos aí e eu vou mostrar aqui para vocês agora. Os emuladores não são ilegais desde que eles sejam desenvolvidos via engenharia reversa, ou seja, o emulador só se torna ilegal quando o desenvolvedor copia o código-fonte de algum console licenciado de qualquer empresa e usa ele como Ctrl+C, Ctrl+V ou copiar para desenvolver esse software. Isso sim é proibido, amigo. O emulador só se torna dentro da lei se você desenvolver ele do zero, com o seu código, a sua mão. Se emuladores fossem algo ilegal, já teria caído há muito tempo os sites oficiais de desenvolvedores que produzem esse programa para a internet. Além do mais, como eu falei, existem consoles atuais que usam a emulação, tipo o mini PlayStation, que eu acho muito top esse console, e também o Polymega, que eu também acho muito monstro, é um sonho de consumo, um dia eu vou ter essa parada aí. Tá, puxando esse caldo fica a pergunta, até onde a emulação prejudica as empresas de games? Bom, o fator principal que faz com que a emulação funcione dentro da lei é que você não pode simplesmente baixar os games que você quiser por aí na internet. O jogo ele tem que ser original seu, que você comprou. Se você baixar da internet, amigo, isso se configura como pirataria. E todo mundo aqui sabe que pirataria não pode, é crime. E vamos ter que explicar, né? Porque como tem uma minoria de jegue que vai nos nossos vídeos de top 10 fica pedindo: ah, Creative, cadê o link desses jogos? Você não colocou pra gente poder baixar. Vamos ter que explicar pra esse jumento bunda rachada aí que isso tá errado, isso é errado. Não faça isso. Você não tá prejudicando o canal, você tá prejudicando a si mesmo. Aqui não é canal de tutorial, amigo. A Creative mostra os games, ela não distribui. Não faça isso de forma alguma. Você vai estar cometendo um crime. Agora, algo que tá acontecendo já faz muito tempo. Se é uma prática legal, por que ultimamente a gente tem muito casos de empresas que processam os criadores de emuladores? Bom, se você tá andando bastante pelos mares da internet, recentemente a gente tem o caso da Nintendo, que tá processando os criadores do Yuzu, emulador de Nintendo Switch, onde infelizmente a Nintendo processou os caras e mandou fechar o desenvolvimento desse software, acabando de vez com esse emulador. Já faz tempo que a Nintendo tá pegando firme nos processos nesse quesito, mas hoje eu vou mostrar o porquê que dessa vez a Nintendo ela pode estar certa nesse processo. Lembrando que eu não tô falando nada, não concordo com nada, eu não sou nintendista e não quero dar
dar palco pra fanboy. Eu vou falar a verdade, beleza? Vamos lá. Pra você poder rodar o Yuzu, você precisa de uma chave de criptografia do Nintendo Switch, que se chama Prod Keys, ou Keys. Qual que é a função dessa chave? É uma chave de acesso, é uma licença que você tem para rodar esse game, onde você só encontra em jogos comprados ou dentro da criptografia do Nintendo Switch. E isso, amigo, é propriedade da Nintendo. Só que, mano, embora quando você baixa o emulador, ele não vem com essa chave não tá lá, não tá dentro dos arquivos, eles não disponibilizam isso. Porém, eles dão instruções, um passo a passo de como conseguir. Deixando bem claro. Ó, eu tenho um emulador aqui, beleza? Agora, pra você poder rodar ele, é você que vai estar cometendo essa ilegalidade. E isso, amigo, configura como incentivo à pirataria e todo mundo sabe que não pode. Então, mano, isso daí foi um tiro no pé, cara. Os caras do Yuzu, eles vacilaram. Essa situação errada que os criadores do Yuzu se propuseram a passar, vai dar palco, mano. Vai abrir precedente para mudanças de leis sobre a emulação no mundo dos games. E isso definitivamente não pode acontecer. Como o Yuzu era open source, era um código aberto, alguém vai dar continuidade com algum outro nome. Isso daí, cara, não é novidade. E eu torço pra isso, por favor. Só que, mano, a gente não pode ficar em cima do muro entre o certo e o errado. Os caras vacilaram. E vai dar muito palco pra gente falando: ah, você tá defendendo a Nintendo. Eu não tô defendendo a Nintendo, amigo. Eu sou muito fã da Nintendo em questões dos jogos, cara. Agora, no quesito de corporação, a entidade Nintendo, ela vem vacilando já tem um tempo, amigo. Agora, no caso da emulação, ela precisa existir para manter a memória dos games intacta. Muita gente sem condições de comprar consoles até hoje entra pro mundo dos games através de emuladores. Acaba gostando e virando fã, para eventualmente no futuro conseguir comprar um console e fazer no mercado dessas empresas girar. A emulação, amigo, ela precisa continuar, porque existem muitos, mas muitos jogos onde não existem mais consoles para rodar esses games. As empresas não levaram para frente, não remasterizaram, não deram continuação, deixaram eles esquecidos, no limbo, e a gente tenta resgatar eles de alguma forma, criando novos recursos para melhor gameplay. Tem muito jogo oficial esquecido lá no PlayStation 1 que a gente só jogava em inglês. Hoje em dia, por conta da emulação, eles estão sendo legendados em português por fãs e até mesmo dublado. Como no caso do Soul River do PlayStation 1, ele é dublado em português hoje em dia, amigo. Isso não é trabalho da empresa, não. É trabalho de fã. Destrua a ele e a seus irmãos. A emulação ela é importante porque inúmeras empresas não dão a devida atenção que esses games merecem. Vou trazer o exemplo que esses dias eu falei do Zelda Ocarina of Time, que aqui a gente traz à tona o game antigo que rodava em 4x3 a 12 FPS e transformamos ele em um widescreen 16:9 para melhor performance e acessibilidade, coisa que essas empresas atuais, principalmente a Nintendo, não faz. O Zelda Ocarina of Time do Nintendo 64 ele já foi remasterizado para 3DS, não foi um tanto sucesso assim porque ele traz uma temática um pouco mais infantil. Eles tentaram trazer uma biblioteca de jogos retrô do Nintendo 64 para um catálogo da Nintendo que custa mais de R$200 por mês, para continuar rodando em 4x3 e 12 FPS em consoles atuais. Mano, isso chega a ser ridículo por parte da Nintendo. Então, mano, se a empresa não faz melhor, a gente faz. A emulação ela é necessária, principalmente aqui no Brasil, um lugar onde ter mais de um console por família é considerado luxo. Os jogadores que às vezes não têm condições de comprar um console por conta de taxas, tributos e impostos altíssimos desse país que a gente mora, mas a gente tem o nosso jeito brasileiro de se divertir com os jogos que você tá vendo aí na tela nesse momento, porque continua gostando e mantendo viva a essência de jogar esses games. E mano, eu entendo perfeitamente essas pessoas, assim como eu já tive vários consoles, e por conta de problemas financeiros, hoje eu não tenho nenhum, eu só tenho o computador, amigo. Agora um fator importante sobre a emulação é na preservação desses games. Como eu disse, existem jogos que estão presos em consoles antigos, reféns de detentores de direitos autorais. E isso eu já falei no meu vídeo de jogos bons que precisam de continuação no card em cima, caso você queira ver. Jogos como Dante's Inferno, que tá preso no 360 e no PlayStation 3. Tem também o nosso queridíssimo Black, que tá preso lá no PlayStation 2. A gente sabe muito bem que empresas como EA, Konami e Capcom não estão comprometidas com a indústria de games. Elas não estão muito ligando pro público. Se não fossem os emuladores, os games que eu citei aqui nesse vídeo já teriam morrido. Tem também o curioso caso do Diddy Kong Racing, que eu sou apaixonado hoje em dia. Ele continua preso no Nintendo 64. Esse game foi desenvolvido pela Rare. Ele tem personagens da Rare que hoje pertencem à Microsoft. E por conta dessa disputa de direitos autorais entre Nintendo e Xbox Studios, se não fossem os emuladores como o Project 64 para trazer essa imagem linda para vocês, o jogo já teria desaparecido há muito tempo. Se você é fã de Diddy Kong Racing, eu já falei dele no vídeo Top 10 melhores de Nintendo 64 no card em cima. Então sim, pessoal, como é que vocês acham que eu fundei a Creative Games? Vocês acham mesmo que eu tenho todos esses consoles para poder trazer a gameplay aqui para vocês? Eu sou um brasileiro comum como você que
tá me assistindo nesse momento, eu não tenho condições de comprar. A gente tem que agradecer os criadores de emuladores por fazer o trabalho que essas empresas bilionárias não fazem. E enquanto elas continuar a tratar games como produto e não como cultura, o declínio de consoles de mesa por conta da má qualidade e preços abusivos vai continuar, e a emulação vai aumentar, querendo ou não, vai abrir precedente para coisas que as empresas não querem e o choro vai ser livre. Pessoal, eu já digo desde já, esse vídeo pode ter problemas por ter uma pauta tão polêmica como essa. Eu definitivamente tô cansado do YouTube me enchendo o saco. Por isso eu vou deixar a minha chave Pix para esse vídeo, porque se esse vídeo for desmonetizado por conta desse roteiro, se você acha que eu mereço, qualquer valor é bem-vindo. É só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui e você define o valor que você acha que esse vídeo merece. Caso você tenha dificuldade com esse QR Code, o link do Pix também vai ficar na descrição. Eu sei que é chato, mano, mas se o YouTube tá vacilando dessa forma, pelo menos eu acredito em vocês pra me ajudar. Esse dinheiro, caso vocês quiserem doar, também pode me ajudar a comprar um microfone que preste, porque pra quem não sabe, eu ainda uso um headset. Sim, eu uso um fone de telemarketing, mano, eu tenho que me esforçar muito em relação à edição, no quesito de equalização e filtro de voz pra poder trazer essa qualidade aqui pra vocês. Mas isso se caso esse vídeo for desmonetizado, relaxem, tá? Agora, se você não pode doar, por favor, mano, eu não tô pedindo nem inscrição, apenas deixa o seu like e compartilhe esse vídeo. É grátis e você vai estar incentivando a Creative Games a crescer mais e mais. Quero mandar um salve aos membros do canal Creative Games. Mano, foco no objetivo sempre, juízo na cabeça de vocês. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e tamo junto.